Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Uma pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Pessoal, não está sendo fácil, mas a dificuldade está aí, a gente precisa saber viver essas dificuldades, tá? A gente já passou por várias delas, a gente ainda vai passar por muitas outras e a gente tem que se virar, a gente tem que dar um jeito, é preciso saber viver. Vamos começar então a nossa proposta da aula de hoje? Hoje a gente não tem uma videoaula, hoje a gente tem uma análise reflexiva, um vídeo de análise reflexiva, tá? Mas que troço é esse? Vamos tentar entender? Pessoal, quando a gente fala em análise reflexiva, a gente tem dois termos. Primeiro, análise, depois reflexão, né? Reflexiva vem daí. Análise, como diz aqui no slide, consiste no exame detalhado sobre determinada matéria ou assunto, observando todos os pormenores que formam cada parte de um todo. Ou seja, analisar é observar, examinar, investigar cada detalhezinho de um determinado assunto ou conteúdo estudado. Beleza? Já a reflexão diz o seguinte, que é o cuidado que se tem em relação ao processo de entendimento, tá? Atenção aos eventos da consciência, ao plano das ideias, ou seja, refletir, investigar um outro lado, tá? O lado, por exemplo, do processo do conhecimento, do entendimento, se eu estou conseguindo assimilar, como é que eu faço, o que eu devo pensar, quais são os caminhos para compreender um determinado assunto. Ou seja, no vídeo de hoje, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai analisar, tá, cada conteúdo, buscando sempre observar um sentido, tá? Uma forma de compreender isso que a gente está estudando. Beleza? Vamos observar lá o seguinte, nós estudamos já 2 capítulos, um sobre as grandes navegações e outro sobre as reformas religiosas. E a gente vai ver cada um desses conteúdos, tá, por parte. Vamos lá? As grandes navegações, para a gente começar. A gente começou estudando sobre as grandes navegações, primeiro observando um conteúdo lá do ano passado, tá? As crises do século XIV. Acho que minha imagem vai ficar exatamente em cima do século XIV, mas tá, dá para a gente entender. As crises do século XIV, do ano de 1301 até 1400, aconteceu uma série de problemas, tá? Problemas como, ali ó, fome. Tá? Se produziu pouco alimento, as pessoas começaram a morrer de fome. Ah, mas por que produziu pouco alimento? Por causa de outros eventos também do século XIV, como a peste negra, né? Aquela doença, né? Que a gente observou também, lembra lá? Que vinha da pulga, dos ratos, lembra? Tá? A febre bubônica, morreu tanta gente que não se produzia alimento suficiente para os que sobraram, né? Faltavam trabalhadores, né? As revoltas, isso gerou uma série de revoltas no campo, na cidade, e até mesmo guerras aconteceram nesse período, como, por exemplo, lá a famosa Guerra dos 100 Anos. Bem, o problema era tão grande no século XIV, né, que gerou uma série de situações de crise social, mas uma das crises que mais nos chama a atenção para esse conteúdo é o fato de que as terras cultiváveis na Europa, as terras responsáveis por produzir alimento, elas estavam esgotadas, não conseguiam produzir tanto alimento suficiente. Às vezes, numa época, se produzia alimento suficiente, mas as pessoas não conseguiam comer, tá? Tudo, e rapidamente essa comida se deteriorava, né? A gente sabe que os alimentos, eles estragam com o tempo, e daí o que acontecia é que eles tinham dificuldade em alimentar a população. Surgiram, então, técnicas de preservação de alimentos, e aí que entra a nossa solução. A solução era o comércio com o Oriente, né, o Oriente distante,
que traziam de lá as famosas especiarias que estão na imagem, né? Os temperos. Temperos como canela, pimenta, alho, a pimenta do reino, tá? O cravo da Índia, tudo isso era usado para preservar os alimentos. Eu até fiz uma receita para vocês observarem a importância das especiarias para preservar os alimentos, lembra lá? Junto com as especiarias vinham alguns artigos de luxo, como tapetes, sedas, perfumes. Bem, aí que vem o problema. Os caras saíam lá de Gênova e Veneza, cruzavam o mar Mediterrâneo, chegavam em Constantinopla. Lá em Constantinopla encontravam com rotas terrestres que traziam as especiarias. Só que a cidade de Constantinopla, você lembra? Foi tomada pelos turcos otomanos em 1453. E os turcos otomanos começaram a cobrar pela passagem, pela transição de pessoas e mercadorias. E o valor cobrado era tão grande que compensava aos europeus buscar uma nova rota. Lembrou? A necessidade de buscar uma nova rota levou, por exemplo, à ideia de se fazer o périplo africano, de contornar o litoral da África para se chegar nas Índias. Entretanto, haviam dois grandes problemas. Primeiro, eram necessários altos investimentos, muita grana, muito dinheiro envolvido para fazer essas navegações. E também era necessário modificar a mentalidade da época, né? Que eles tinham medo do oceano, do mar aberto. Senhores e senhoritas, nós observamos que para solucionar o problema dos altos investimentos, eles fizeram uma aliança com 3 patrocinadores. Lembra lá? A igreja, os reis absolutistas e a burguesia. A igreja estava interessada em expandir a sua fé, caso no caminho encontrasse territórios onde as pessoas não fossem cristãs. Tá aí, ó, a vantagem, vou patrocinar com o objetivo de levar o cristianismo a essas pessoas. O rei tinha outro objetivo. As terras encontradas pelo caminho seriam colônias, já que o rei absolutista vivia no mercantilismo a ideia de que as colônias traziam riquezas. E a burguesia queria, obviamente, as mercadorias encontradas nesse Oriente distante. Nós vimos que não foi fácil, tanto que essa fonte, esse documento, né, escrito por Antônio Pigafetta no Diário de Expedição de Fernão Magalhães, falava da dificuldade nessas grandes navegações. Tá aí, ó, o nome do nosso conteúdo, né? A dificuldade para sobreviver, para se alimentar. Já não tínhamos nem pão para comer, apenas um polvo impregnado de morcegos. Eu não vou continuar lendo, porque o nosso objetivo aqui é outro, é perceber o sentido do conteúdo, né? Eles viviam uma crise de alimentos, foram preservar os alimentos que tinham com especiarias, dificultou as especiarias, então eles se lançaram às grandes navegações, só que era difícil, olha só, comer polvo, couro, credo. Senhores e senhoritas, nós vimos ainda sobre esse conteúdo que 2 países se lançaram assim, pioneiros nas grandes navegações. Portugal, que pegou ali todo o litoral africano, que chegou às Índias primeiro, né? E a Espanha, que chegou na América Central, primeiro com Cristóvão Colombo, depois com Américo Vespúcio. Entretanto, começou a ter um problema, um embate entre portugueses e espanhóis. Porque eles queriam disputar essas novas terras, disputar o novo mundo. E foram assinados 2 tratados principais. O primeiro chamado de Bula Intercoetera, que eu não coloquei aqui porque ele é menos importante, que estabelecia lá uma divisão. De um lado de uma linha imaginária pertenceria aos espanhóis, do outro lado pertenceria aos portugueses. Só que quem criou esse tratado, essa Bula Intercoetera, era o Papa. E o Papa era espanhol. Então o rei português contestou, buscou um novo acordo, e daí eles traçaram uma linha imaginária, pensa bem, dividindo o mundo, o novo mundo, entre portugueses e espanhóis. Preste atenção. Do lado leste dessa linha imaginária, espero que o meu vídeo não esteja espelhado, mas tá, vamos lá, leste, pertenceria aos portugueses. Seriam as terras de onde hoje são o Brasil, tá? E também todo o litoral africano. Já ao lado oeste dessa linha, tá? Pertenceria aos espanhóis. Tá. E o restante, os outros reinos? Os outros reinos não participaram da divisão do Tratado de Tordesilhas. Alguns reis até questionaram, o rei da Inglaterra, o rei da França, Francisco I, questionou bastante, mas o tratado já estava estabelecido. Só não sei que parte aí do tratado eles pensaram nos indígenas, né? Os europeus não pensaram em quem morava aqui. E o outro tema?
Lembra lá? Reformas religiosas. Nós estudamos a origem das religiões protestantes. Você curtiu esse tema? Lembra lá? Para a gente investigar a origem das religiões protestantes, né? A quebra, o cisma do cristianismo na Europa, nós começamos aqui, ó, observando os problemas próprios que a igreja tinha. A igreja católica tinha uma série de problemas que nós observamos. Por exemplo, praticavam a venda de indulgência. Para quem não lembra, a indulgência era um papel, um documento que assegurava, né, o livramento dessa pessoa, o perdão, a remissão dos seus pecados. No começo, era dado a quem fazia uma boa ação, mas a igreja queria lá juntar recursos, angariar dinheiro para construir uma catedral, tá? Uma basílica, e começou a vender esses documentos, como você pode observar aqui nessa gravura, tá? Membros da igreja iam lá e vendiam esses documentos a quem pagasse. Mas a igreja não fazia só isso de errado, não. Fazia lá, olha lá, a simonia, comercializavam objetos sagrados e que às vezes, muitas vezes, eram falsos. Lascas da cruz de Cristo, cálices da última ceia, coroas espinhos da coroa de Cristo. Outro problema que a igreja tinha, era muito comum o celibato, né? Que é o compromisso dos religiosos em não se casar, em não ter relações, a não ser com a igreja, tá? O celibato ele era desrespeitado, ele era quebrado. Isso porque não tinha uma formação dos religiosos, a igreja não tinha os seminários, os padres não estudavam, a maior parte deles era analfabeto, nunca tinham sequer visto a Bíblia, tá? E para a gente fechar nos problemas que a igreja tinha, olha lá, era comum cargos eclesiásticos serem vendidos às pessoas sem formação religiosa. Então vendia lá o cargo de bispo, de cardeal, né? Claro, pagando muito caro, mas para alguém que fosse considerado importante ou que fizesse uma boa doação à igreja. Bem, por causa desses problemas é que a gente vai ter três reformas, três religiões novas: a luterana, a calvinista e a anglicana. Vamos começar pela luterana. Em 1517, um monge chamado Martinho Lutero, lá na Alemanha, ele iniciou um processo de contestação, de protesto, por isso igrejas protestantes, contra a Igreja Católica. Ele estava muito revoltado com essa situação aqui, ó. A venda de indulgências para concluir a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Bem, como ele discordava dessa prática, ele escreveu em papel 95 teses, 95 coisas que ele discordava da igreja e pregou na porta da igreja de Wittenberg. Todas as suas críticas contra a igreja estavam lá. E a partir disso, tá, o Martinho Lutero, ele acabou sendo perseguido pela igreja, mas como ele tinha apoio dos nobres, que também tinham lá inimizade com a igreja católica, ele acabou, no caso, sendo protegido e não foi morto. E após a sua proteção, ele ainda conseguiu fundar uma igreja, tá? A igreja luterana, que tinha rituais próprios, procedimentos próprios e negavam, portanto, a igreja católica. Então, ó, primeira vez que a gente tem ali uma igreja sendo formada a partir da igreja católica no século XVI. Outra religião que se forma, a gente viu lá no caso, que é o protestantismo do Calvino, do João Calvino. As ideias do Lutero chegaram até a região da Suíça, ok? Lá o João Calvino começou a propagar essas ideias. Entretanto, ele tinha algumas ideias diferentes do Lutero. O João Calvino, ele achava, no caso, que a predestinação, né, se as pessoas seriam salvas, se elas mereciam o céu ou a perdição, isso era predestinado por Deus de uma maneira absoluta. Ou seja, não existe livre-arbítrio, não existe escolha. E que as pessoas predestinadas à salvação, elas demonstrariam em sua vida que elas eram eleitas por Deus. Como? Olha isso aqui, ó, embaixo no slide. Através do trabalho árduo e da prosperidade econômica individual, ou seja, trabalhando bastante e tendo prosperidade econômica, você demonstraria um sinal de predestinação ao céu. Ou seja, riqueza é um sinal de que você está caminhando pelo caminho de Deus. Isso agradou muito uma classe social, lembra qual? Burguesia, ótimo. E a partir de então, a gente tem a formação de mais uma religião, que é o calvinismo. O luteranismo pela crítica
o comércio de indulgência e o apoio dos nobres, o calvinismo pela crítica também ao papel da igreja, mas principalmente a valorização da riqueza, tá? E com o apoio dos burgueses. Beleza? Última religião que surge nesse período, o anglicanismo. A gente viu lá que o rei Henrique VIII estava com dificuldades para ter um herdeiro, vocês se lembram, né? Queria manter o absolutismo dentro da sua dinastia, mas não tinha filhos. E para, no caso, expandir os seus poderes, né, e manter esses poderes na sua dinastia, ele solicita ao Papa Clemente VII a anulação do seu casamento. Entretanto, o Papa não aceita, e o rei se aproveita dessa situação assim de várias religiões surgindo, e ele cria também a própria religião para se tornar mais poderoso, tanto para cancelar o seu casamento, ok? Quanto também para que se tornasse, além de líder político, um líder religioso. Através disso aqui, ó, ato de supremacia, de uma lei, tá? Ele rompe com a Igreja Católica, cria uma igreja, a Igreja Anglicana, e se autodeclara, o Henrique VIII se autodeclara, tá? Líder da religião anglicana. Ele confisca todos os bens da igreja, tá? Todos os membros do clero também perdem lá seus bens, e além de mais poderoso do que a igreja, tá? Mais poderoso que o Papa na Inglaterra, ele também toma os bens e se torna mais rico ainda. Para finalizar, lembra que há uma resposta da igreja, por isso uma contra-reforma. A Igreja Católica, através da contra-reforma, tenta também se refazer. Reage aos movimentos protestantes, tentando evitar as perdas de fiéis, tentando evitar a diminuição do poder do Papa, através de várias medidas que eu gostaria de destacar para vocês aqui, a mais importante delas, que foi o Concílio de Trento. Em 1535, o Papa Paulo III, lá na cidade de Trento, na Itália, ele faz uma reunião, convoca lá um conselho com o objetivo de avaliar tudo aquilo que foi criticado em relação à Igreja Católica. E é a partir disso que algumas mudanças começam a acontecer. Por exemplo, uma disciplina mais rígida com os integrantes do clero. Lembra que o celibato era, em vários momentos, quebrado? Tá? Então, eles vão tentar ser mais rigorosos e punir aqueles que violam o celibato. Outra coisa, proibição da venda de indulgências, né? Foi muito criticado, principalmente por Lutero. Eles pararam de vender indulgências e criaram as famosas escolas para a formação de clérigos. As ordens religiosas iam formar os clérigos, ensinando a ler, a escrever, a falar latim, tá? a ler a Bíblia com mais frequência. Criaram ainda o Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos. E adivinha quais livros eram proibidos? Os livros que professavam as fés heréticas, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, e também aqueles livros que tinham conhecimento científico e não conhecimento religioso, como as obras de Galileu Galilei, Copérnico. Bem, ao final do Concílio de Trento, ficou decidido em reafirmar os dogmas da Igreja Católica, de que existe uma Bíblia somente válida, que é escrita em latim, de que, por exemplo, as missas devem ser celebradas em latim, de que o sacerdote não pode casar, de que há, no caso, uma série de dogmas que não podem ser desrespeitados em relação à Santíssima Trindade, tá? E por aí vai, ok? Mas vamos encerrar por aqui, que a gente já tem informação suficiente. Pessoal, eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado a todos vocês. Caso falte alguma coisa, não fique avexado, não fique com vergonha. Me procure, porque com certeza eu vou te ajudar. Estou com saudades. Não é o modelo ideal das nossas aulas, mas é um modelo que está dando certo, ok? Está dando certo. Qualquer coisa, estou à disposição. Um beijo, saudade e até a próxima.